maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é um dia de alegria, porque estar na presença do Senhor é um privilégio. Nosso coração fica cheio de esperança ao entrarmos na casa de Deus. Aleluia. Estou aqui? Aí. Que coisa. É uma alegria estar aqui nessa noite, nesse lugar, porque o Senhor está também aqui. A sua presença é garantida e tem um lugar especial que está reservado para Ele. Assim é na minha vida, assim é na minha casa. Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida. Se eu fosse vocês, eu largava tudo e adoraria aquele que é digno de receber a minha e a sua adoração. Talvez você entrou aqui com a sua alma batida, com a sua alma angustiada. A solução é a espera no Senhor, que Ele é a sua salvação. Espera no Senhor ainda hoje. Você vai dar glória a Deus pelas maravilhas que Ele vai fazer nessa noite. Aleluia. Vamos fazer uma oração, pedindo alegria, pedindo saúde, pedindo que a palavra seja abençoada pelo Senhor, que o Espírito Santo está na casa, Deus está na casa, e Jesus vai falar por mim nessa noite. Aleluia. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite, Pai, por esse culto maravilhoso, por receber, Pai, essa proposta, esse convite, Pai, essa oportunidade que o Senhor me deu nessa casa, que o pastor, com a sua fé também, me trouxe aqui hoje. Aos irmãos que estão aqui hoje, o meu muito obrigado. Então, oramos ao Senhor, agradecendo pela palavra que Ele vai trazer nesse momento. Deus, meu Pai, abençoa ricamente, Pai, sobre a minha pessoa, Pai. Desce com o seu Santo Espírito, Pai. Entra nessa casa nesse momento, Pai. Tira toda enfermidade, toda dor, toda vontade, toda tristeza, Deus. Libera, Senhor. Libera os seus anjos. Libera o seu Espírito. Seu Santo Espírito, entre agora. Toque nessa pessoa, Jesus. Toca, Jesus. Cura, Pai. Cura através dessas palavras, Pai. Cura através dessa oração. Receba, receba, Jesus. Receba o nosso louvor. Aceita, Deus. Aceita a nossa oferta de gratidão, Pai. O nosso reconhecimento, Pai, pelos seus filhos, o nosso Salvador, Pai, pelo nosso Santo Espírito, o nosso Redentor. Então, Jesus, entra nessa casa agora, Jesus. Entra nessa casa agora, Jesus. Toca nessas pessoas, Pai. Toca nessas pessoas, Pai. Tira essas enfermidades, Pai. Tira essa dor, tira essa dúvida, essa dor nas costas, essa falta de ar, Pai. Essa vontade, Pai. Essa tristeza. Saia, saia agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Liberta, liberta, Pai. Liberta essas pessoas de todo mal. Tira o inimigo das nossas vidas, Pai. Traga alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço por mais essa oportunidade. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Eu trouxe uma leitura hoje em Lucas 23, perdão. Nós vamos dar uma lida aqui, vamos ler alguns artigos aqui. Vamos ler Lucas 23, vamos ler o artigo 39 e o 43. Lucas 23, os artigos 39 ao 43. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Lucas 23, artigo 39 ao 43. Amém? Amém. Amém? Lucas 23, artigo 39 ao 43. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas
em nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade digo que hoje estará comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A morte de Jesus, o que significa e o que fez Jesus por nós na cruz? O que representa para nós essa cruz? A morte de Jesus, segundo o Evangelho, ele tinha sido preso, ele tinha sido julgado, ele tinha sido castigado e agora ele tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. Colocaram uma coroa de espinho na sua fronte e agora bateram nele novamente, bateram com açoites de ponta de aço que rasgaram a sua carne. E então colocaram aquela cruz pesada sobre os seus ombros e o levaram pelas ruas de Jerusalém para que todos pudessem ver. Ele estava carregando aquela cruz pesada. Milhares de pessoas, era uma atmosfera carnavalesca, de festa. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou caveira, deitaram Jesus na cruz e colocaram cravos, que seriam pregos, em suas mãos, amarraram seus pés à cruz e então levantaram essa cruz. Ali ele ficou pendurado, sofrendo, derramando sangue e morrendo. A multidão estava rindo, zombando, ridicularizando. Ele salvou os outros, agora não pode salvar a si mesmo. Se és o Filho de Deus, por que não desce daí? Mas ele não desceu e graças a Deus ele ficou ali. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia ir para o céu. Não há nenhuma morte nesse mundo que pode se comparar à morte da cruz. Ela é a pior de todas as mortes. Mas Jesus não só morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Ele nunca cometeu nenhum pecado, ele se tornou um pecado em seu lugar. O seu sofrimento mais profundo veio quando ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? A Escritura diz que ele era desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A leitura que eu vou falar hoje é sobre dois ladrões, duas pessoas que tinham uma reputação má e que foram crucificados junto com Jesus, uma à direita de Jesus e uma à esquerda de Jesus. Se falam em dois nomes, mas esses nomes não são da Bíblia, são nomes fictícios, que colocaram. Então eu não vou citar, eu vou citar como o ladrão bom e o ladrão mau. Um homem morreu com pecado em si e sobre si. O outro morreu como pecador, mas sem culpa sobre si. E um morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. O que morreu com pecado em si sobre si estava ao lado de Jesus sendo crucificado. E mesmo naquele momento ele blasfemava contra Jesus, zombava de Jesus, criticava Jesus. Na verdade ele estava irado, ele estava irritado, incomodado. Devia estar bastante bravo com o juiz que o julgou, que o crucificou, com a vida errada que ele tinha, com as pessoas que guardaram mágoa no seu coração, com tudo de errado que deu. Então ele também tinha a raiva de um homem chamado Jesus. E ele perguntava: se tu és Deus, me salvas a ti e salvas a nós. Se tu és Deus, Filho do nosso Deus, salva a todos. Mas Jesus nada respondeu. Por que Jesus nada respondeu? Porque Jesus não precisa explicar o que ele é. Jesus não precisa falar o que é. Os seus feitos já tinham falado por ele. Ele tinha curado o cego, ele tinha curado o paralítico, ele tinha feito o morto se levantar. E tudo o que ele tinha ali naquele momento era um sofrimento como homem. Ele largou sua majestade para viver nesse mundo e cumprir os mandamentos de Deus. Porque Deus nos amava tanto que deu o seu filho, seu único filho, para morrer ali naquela cruz por nós. E esse homem estava tendo uma oportunidade, estava do lado de Jesus e não se atentou a isso, deixou essa oportunidade passar. E esse homem não foi salvo por Jesus, porque ele não reconheceu, ele não se entregou. Era um homem que morreu com o pecado em si, sobre si.
Existia o segundo homem que morreu como pecador, mas sem culpa em si. Esse homem também blasfemou contra Jesus no início, mas no final da tarde, quase à noite, acho que o Espírito Santo deve ter tocado nele, e ele começou a reprimir esse outro ladrão que estava na cruz, blasfemando contra Jesus. Ele começou a questionar: quem és tu, que está aqui na mesma condenação, e fica criticando esse homem que nada fez? Aí ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrasse no seu reino. Aí Jesus respondeu para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Glória a Não Deus. quero nem dormir, né? Vamos dar pulo aí, que o Espírito Santo vai tocar em todos vocês hoje. Hoje eu quero vocês bem espertos para receber a presença de Jesus nessa noite. Aleluia. Um morreu com o pecado sobre si, mas não era pecador. Jesus, ali na cruz, ele fez tudo o que podia por nós. Ele aceitou a dor, ele aceitou a humilhação, a sua crucificação. Ele pegou as nossas dores e morreu nessa cruz por nós. Mas ainda bem que ele estava ali, que ele não desceu dessa cruz, porque se ele descesse, nós não estaríamos salvos. Nós não teríamos a oportunidade de conhecer o Deus, de ir para o céu. Então, Jesus misericordioso, até na sua última hora, no seu suspiro final ali, ele gravou essa história. Essa história poderia passar despercebida, porque é uma história muito linda, mas o que aconteceu foi que esse ladrão chamou a atenção quando ele se arrependeu e quando ele reconheceu Jesus como nosso Salvador. Aleluia. Existem umas regras que nós temos que fazer para ser chamado filho de Deus. A igreja é importante, tudo é importante, mas nós temos que obedecer algumas coisas para ser chamado filho de Deus. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa receber essa consagração de Jesus, para que Ele se atente por nós, porque Ele ora por nós quando nós se arrependermos. Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu aceito o Senhor como meu Salvador e único. Receba Jesus como Senhor e Salvador em todos os seus momentos. Chame a Jesus, chame nas suas conversas, nas suas orações. Se desprenda desse mundo aqui fora que não tem nada de valioso para você. A sua salvação é Jesus. Vá até a cruz. Você é um pecador, você continua sendo pecador, porém você vai receber o perdão de Jesus. Jesus pegou aquele homem de braços dados e abriu a porta do céu para ele. O nosso Deus, o juiz, julgou ele libertado daquela culpa, porém não inocentado, mas ele foi perdoado e ele entrou nesse céu com Jesus. Então Jesus faz isso. Ele abre as portas para nós. Aleluia. Ele nos consagra, Ele nos liberta, mas nós temos que se arrepender desses pecados. Nós temos que receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Esteja pronto para segui-lo, servi-lo, obedecê-lo, atento aos seus mandamentos. Essa história do ladrão da cruz nos chama muita atenção, porque nós temos a história desses dois nessa vida. Nós temos aquelas pessoas que fala que quer mudança na sua vida, mas não se entrega ao Senhor, não se desprende da vaidade, da luxúria, da maldade. E existe aquele outro que reconhece, como esse ladrão reconheceu, ele reconheceu que era errado, ele reconheceu que o que estava acontecendo ali, ele merecia, mas ele não deixou de reconhecer Jesus como seu Salvador. E ele recebeu a sua bênção, ele recebeu o seu perdão. Jesus morreu primeiro, provavelmente porque Jesus fez tanta gente ressuscitar, que se ele morresse depois, talvez ele faria aqueles dois ladrões ressuscitar. Mas Jesus veio para cumprir o mandamento. Ele poderia ter saído de todo esse sofrimento, mas nós não teríamos a chance de ser salvo, de ser perdoado, de ser considerado filho de Deus. Deus, com todo o seu amor por nós, deu o seu único filho para que morresse na cruz por nós.
de tanto que Ele nos amava, Ele suportou todo esse sofrimento do seu filho. Ele foi achicotado, maltratado, humilhado, cuspiram nele, pregaram Ele na cruz, zombaram dele, mesmo aqueles que Ele tinha ali ajudado, por muitas pessoas que Ele fez os seus milagres, mesmo por isso Ele passou por tudo. Mas tudo isso aí provavelmente já era obra do Senhor. Tudo isso aí já era consagrado para que o nosso perdão viesse através desse homem que era o nosso segundo Adão. A nossa última oportunidade estava com Ele quando Ele morreu na cruz por nós, quando Ele lavou as nossas almas do nosso pecado. Mas houve um momento ali no final que tudo aconteceu quando Ele falou assim para o Senhor: a Ti entrego o meu espírito, como se Ele estivesse falando, está consumado. E aí Ele expirou, significa que Ele morreu. Quando Ele morreu, passaram-se praticamente 3 dias e Ele ressuscitou. E Ele apareceu a seus discípulos e para mais de 500 pessoas. Através das suas marcas, das suas cicatrizes, Ele consagrou a sua existência para essas pessoas. Ele consagrou a sua gloriosidade, a sua soberania, como Ele ser um ser supremo e maravilhoso. Eu só vou ler um pedacinho aqui, não vou tomar muito tempo, porque a hora já